Fala pessoal, tudo bom? Como eu falei essa semana, hoje eu vou estar trazendo as minhas impressões do livro O Mistério do Contentamento, Combatendo a Ansiedade, a Depressão e o Desejo Suicida, do Reverendo Caio Costa. Tá? O Reverendo Caio, ele foi aluno do Seminário Presbiteriano do Norte, se formou ano passado, em 2021, e eu tive a oportunidade de conviver com ele ali um período de 1 ano, 2 anos mais ou menos no seminário. Então, eu vou estar trazendo minhas impressões sobre essa obra que é fruta da monografia de Caio lá no seminário, e eu espero que vocês gostem. Bom, a primeira coisa que eu tenho a falar sobre esse livro é: não subestimem pela quantidade de páginas, tá? É um livro curto, sim, mas com um conteúdo excelente. E o autor já me informou que este é o primeiro livro de uma série, então deve vir mais coisas por aí, tá? A estrutura do livro é a seguinte: o Reverendo Caio dividiu o e-book em 3 capítulos e uma conclusão. Contudo, se você tem o costume de pular a leitura da introdução, não faça isso, tá? Lembre que é um livro curto e, neste caso, a introdução ainda é mais importante para que você consiga se situar na leitura. Falando mais da estrutura, o autor se preocupou em seguir a ordem de progressividade. Ele primeiro fala da ansiedade, depois fala da depressão e depois do desejo suicida. Falando sobre ansiedade, o Reverendo Caio é direto em afirmar que, assim como em todas as outras doenças, a ansiedade é, antes de tudo, o fruto do pecado, tá? E aqui, mais especificamente, uma falta de confiança em Deus. É óbvio que ele não descarta o aspecto psicossomático da ansiedade, mas a raiz do problema é espiritual. E a isso eu quero destacar a seguinte declaração: se não há contentamento em Deus nessa vida o suficiente para crer que Ele pode ajudar em situações cotidianas, né, não faz sentido crer que Ele o salvou do inferno. Ao falar da depressão, o autor apresenta o seu ponto mais pastoral de toda a obra, e isso é interessante. O Reverendo Caio, ele é sensível em entender que, para o depressivo, muitas atitudes de uma igreja que não conhecem sobre ansiedade, que não conhecem sobre depressão, ou uma igreja que acha que tudo é coisa do diabo, mais atrapalham do que ajudam a pessoa que passa por essa dificuldade. Além disso, o autor me fez perceber que as verdades simples da palavra de Deus, e que muitas vezes nos esquecemos, são exatamente as palavras que nós precisamos. Aqui, a verdade, desse capítulo é: nós conhecemos o final da história, portanto, nós devemos esperar no Senhor. A depressão, por outro lado, é não esperar em Cristo, é querer alguma coisa mais do que queremos a Ele. O último capítulo, então, é o desdobramento da não resolução da ansiedade e da depressão, que é o desejo pelo suicídio, a tentativa de fugir dos problemas. Essa é, segundo o autor, uma fuga para a morte. Entretanto, ele aponta que ao suicida não cabe correr dos problemas para a morte, mas a atitude deve ser de correr da morte para Deus. E aqui eu vou destacar uma citação do Hernandes Dias Lopes, do Reverendo Hernandes, que o autor faz: a maior de todas as terapias contra a depressão e a tendência para o suicídio é o íntimo relacionamento com Deus. Ela dá paz no vale da sombra da morte. Como eu falei no início, não despreze o livro pelo seu tamanho, tá? O Reverendo Caio foi muito feliz em publicar essa obra, e eu tenho certeza que ele ajudará a você a ter alguns insights e talvez a refletir sobre a sua própria condição, tá? Eu gostei muito da leitura do livro, é fácil, é tranquila, é rápida, é leve, mas fazendo com que você seja levado a uma reflexão profunda sobre o quão o seu coração está contente no Senhor. Eu estou deixando aqui embaixo, tá? E também na minha bio, o link para que você possa adquirir esse material e uma orientação, mais do que uma recomendação. Compre, tá? Ele é bastante útil, não só para você, mas para que você também possa ajudar outras pessoas que estão enfrentando algum desses problemas. Então compre, você vai entender um pouco mais e saber como ajudar melhor, tá? Um abraço, Deus abençoe.